meu povo, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta. Nosso primeiro podcast, Meninas que Oram 2026. Como eu estou feliz de estarmos juntos mais uma vez aqui nesse lugar, onde tem sido tão edificante. O Senhor tem abençoado as nossas vidas e temos ouvido histórias e pessoas que o Senhor tem levantado para esse tempo. E hoje eu estou tendo a honra de, no primeiro podcast de 2026, estar recebendo nada mais, nada menos que a dupla mais pentecostal da Bahia. E por que não dizer do Brasil? Obed e Tainá. Vê se Deus não honra na terra, minha gente. E eu quero já iniciar essa conversa, esse bate-papo cheio de Deus. E claro, né? Vou deixar agora a minha dupla falar. Obed e Tainá, que honra estar aqui com vocês. Vou deixar vocês se apresentarem aí para o nosso público do Meninas que Oram Podcast, para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo cheio de glória em nome de Jesus. Pois é, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, olha nós aqui. Que alegria, que prazer, hein, Ítila? Deu certo, cremos Verdade. que estava na agenda de Deus. Verdade. Tentamos algumas vezes, mas Deus marcou este dia, né? E cremos que será um momento muito edificante, onde Deus continuará tratando, falando aos nossos corações, ao coração de todos vocês que estão assistindo, né, Tainá? Vai ser um momento muito Verdade. proveitoso aqui. Verdade, estamos felizes de estar participando desse podcast tão abençoado. Meninas que Oram e com uma amiga, né? Uma amiga, Ítila, de longas datas. É um prazer. Amém, amém, amém. Verdade. Para quem não sabe, Obed e Tainá foram padrinhos do meu casamento. Muito forte. Me conheceram ainda na minha solteirice, via gestações, e louvamos ao Senhor por Verdade. tudo que Ele tem feito. Para nós começarmos, né, quando eu anunciei nas redes sociais que estaria gravando o podcast com Obed e Tainá, quais as perguntas que as pessoas queriam que nós fizéssemos para a dupla. E aí, algumas pessoas disseram, eles são irmãos, são casados. Então, já vamos começar perguntando isso. Obed e Tainá, são irmãos ou são casados? Nós somos casados. Somos casados, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, nós somos casados, meu amor. Não, realmente, assim, Ítila, por incrível que pareça, ainda hoje, como você falou, tem pessoas que têm essa dúvida, né? Acredito que por conta de outras duplas, Sim. serem irmãos, serem primos, né? Enfim, amigos, mas Deus, Ele, quando fez essa aliança, né, Tainá? Fez uma aliança tão perfeita. Foi. Que foi uma aliança no amor e no ministério. Glória a Deus, glória a Deus. Então, gente, uma das perguntas aí que foram campeãs, eles são casados, irmãos em Cristo e casados. Eu lembro, sim, de algumas vezes nós estarmos juntos nas agendas e os irmãos quererem separar a dupla na hora da recepção, achando que a dupla era irmãos. Mas, já que nós nessa pergunta pegamos esse gancho aí, sim, né, da aliança, tanto casamento quanto ministério, quem era Obed e Tainá antes de ser a dupla Obed e Tainá? Antes de vocês se casarem, a questão ministerial, vocês já tinham essa noção dessa chamada, do caminho que o Senhor levaria vocês? Como iniciou? Nós queremos saber um pouco dessa história. Então, vou começar, amor? Começa. Somos casados, temos 2 filhos lindos, o primogênito Davi e o Samuel. Mas antes disso tudo, no início, eu recebia muita palavra de Deus em termos proféticos, né, para a minha vida. Ainda quando criança, cantava já na igreja, né, sempre envolvido, nasci num lar cristão, meu pai pastor. Então, cresci ali na igreja, envolvido com a obra, nos ministérios locais, ministérios infantis, saía para cantar ali, atender os compromissos também, mas como criança, né, e não tinha noção da proporção do que Deus ele iria fazer, apesar das suas promessas. É engraçado isso porque eu ainda quando pequeno, a minha mãe conta que Deus usou alguém para falar comigo e disse assim, olha mãe, Deus vai fazer algo tão grande na vida desse menino que vai se expandir tanto que
ele não ficará apenas nas cidades, no estado, mas Meu Deus. alcançará a milhares de vidas de pessoas louvando ao Senhor. Aí minha mãe olhava assim, ela confessou para mim dizendo, meu Deus, será que realmente foi o Senhor? Porque apesar do meu pai ser pastor, estarmos envolvidos da obra, a realidade era muito difícil, Sim. né? Mas é aí onde que nós entendemos que Deus não trabalha com a realidade humana. Ele vai além de todas as nossas expectativas. Então, aqui eu já deixo uma palavra para o teu coração, né? Independente Glória. de onde você esteja, de onde você nasceu, da sua família, tá? Se Deus te fez promessa, acredita, porque na hora Amém, certa amém, vai amém, se amém. cumprir. Amém. E a irmã Tainá? E a irmã Tainá, a irmã lá de Pereira, de um povoado bem pequenininho, filha de irmãos também na igreja, nasci no lar evangélico. E desde pequenininha também, muito incentivado pelos meus pais, meu pai mesmo, principalmente, sempre gostou muito de música. Então, CD, ele comprava. CD assim, CD foi depois, né? Mais discos. Então, nos incentivava demais a cantar. Minha mãe também. Quando tinha culto de criança, ó, se prepara seu hino que você vai cantar. E sempre me prometia alguma coisinha depois, né? Se você cantar, eu vou lhe dar isso. Um incentivo. E quando eu terminava de cantar, ela sempre estava ali para dizer que cantou bonito, aquele incentivo, né? Então, cresci cantando na igreja desde pequena e o Senhor fazendo promessas também. Eu lembro uma vez que eu estava no grupo de adolescentes e veio uma irmã pregar na nossa igreja lá, né? Neste povoado. E a irmã falou assim, chama esse adolescente aqui. Aí me chamou lá na frente e falou assim, irmãos, eu vejo o rosto dessa menina estampado em capas de CD. Meu Deus. Mas não é só um, eu vejo vários. Então, para aquilo ali, como o Bede estava falando, para mim era como vai acontecer? Gente, eu tô arrepiada aqui. Como vai acontecer? E o Senhor, ele é fiel quando ele promete, quando ele fala, tenha certeza que cumpre, porque ele é poderoso, ele tem poder e quando acontece a gente fala assim, meu Deus, olha as promessas aí É verdade. realizando. Então, o Senhor me fez promessa, depois o varão chegou lá para minha cidade e aí a gente vai... Não, e assim, o que eu tô aqui refletindo, enquanto eles estão aqui relatando as promessas do Senhor, é como a conexão do céu funciona, né? Sim. Porque até então vocês dois Verdade. em geografias totalmente diferentes, Sim. embora ambos crentes, família cristã, valores e princípios cristãos, mas Obed até então em uma geografia Sim, diferente, por ser totalmente. filho de pastor, Sim. essa transição que é muito comum e constante, hoje está aqui, amanhã está ali. Sim. Tainá no Pereira, né? Um cenário, humanamente falando, né? Verdade. Uma geografia que não se encaixa na realidade Sim. humana e nem se encaixa com aquilo que a gente ouve, né? Verdade. E como Deus tem o seu tempo específico, Verdade. o profético nos alcança. E como foi essa conexão, né? Desse momento do Senhor juntar as peças. Porque tanto Obed já carregava uma promessa, Sim. Tainá carregava uma promessa, mas cada um no seu canto. A gente quer saber como foi esse momento aí, como se conheceram. E aí os meninos e meninas Isso. que não casaram, fica ligados Fica aqui. ligado. Presta atenção na visão. Pega o mistério aí. Então, Ítila, começando por partes. Meu pai, como falei, pastor. E aí, em uma oportunidade, o meu pai teve a chance de ir para este campo que é Pereira, né? Que é um campo convencional aqui da nossa convenção. O meu pai, ele tinha tido uma visão que ele iria pastorear esta igreja. Quando, inclusive, ele foi visitar este campo, ele sabia como era a casa pastoral, como Meu era a Deus. igreja. Deus Glória. tinha mostrado, literalmente em detalhes para ele, o campo. Ele chegou lá, visitou a igreja e tal, falou, foi aqui que Deus me prometeu. A promessa vai ser cumprida aqui porque Deus já me mostrou tudo. Porém, aí é o que está o X da questão. Nos pormenores ali do tratar dos pastores,
o meu pai não foi efetivado a mudança de onde ele estava para Pereira. Ele retornou para o campo, falou, se não foi dessa vez, mas se Deus me mostrou, no tempo dele vai se cumprir a promessa. Aí então a gente não entende os meios que Deus trata, né? A gente vai entender literalmente quando as coisas acontecem e passam a ser claras no final para a gente. Meu pai não foi pastorear essa igreja nessa época. No momento em que Deus deu a visão a ele, né? No momento que Deus deu a visão. Mas aí depois a gente foi entender o mistério. Por quê? Porque eu era criança. Ainda não era o tempo, filho. Não era o tempo, não tinha idade para namorar. Para iniciar um namoro, um compromisso, né? E aí, depois... E sem contar que o propósito de Deus na ida de vocês não era apenas o casamento. O casamento. Tem uma igreja, um rebanho, um povo. Exatamente. Foi uma junção de coisas, né? Foi uma junção de coisas. Então, assim, Deus, ele posteriormente permitiu a ida do meu pai para lá e se cumpriu o que Deus tinha mostrado ao meu pai. Daí, começou a pastorear a Tainá. A Tainá contou aqui que desde pequenininha ela canta e tal. Só que nessa época... Eu estava parada. Né, amor? Eu não estava cantando. E olha como é as estacionada. Coisas. Deus usou o meu pai para despertar novamente o dom que estava meio que adormecido na vida da Tainá. E eu, como filho de pastor, envolvido na obra, fui tocar a bateria, né? Tá vendo que nem todo baterista é desviado? Deus tem Esse baterista era crente. Crente. Com bateristas, tá? Verdade. E aí foi onde a gente decidiu formar uma banda. A Tainá, então, meu pai chamou, aconselhou ela e tal. Deu cargos na igreja, né? Me colocou para ela na obra, né? Para ser regente dos jovens. Eu falei, não, fugi. Mas ele disse, não, é você que vai ser a nova regente dos jovens. Ele já estava preparando a futura esposa do pastor. Exato. E aí foi quando a gente montou uma banda, desenvolveu a banda e tal, e a Tainá cantava e eu tocava. Mas aí, né, os olhares se cruzaram, o amor. Então, foi onde tudo, de fato, começou, né? Aí, como tinha muita gente na banda, a gente começou a intercalar. Tipo, aí eu cantava também, a Tainá cantava. Era e aí muitos a cantores. gente, tipo, vamos cantar juntos? E aí a gente cantou juntos. Até então, ali na banda, eu sabia fazer a segunda voz. Mas quando vocês cantaram juntos ali na banda a primeira vez, vocês já eram namorados? Não, tinha aqueles olhares assim. Não, assim, né? O vaso do Senhor já estava interessada, já estava na serva, né? Já estava serva. observando a serva. E a serva estava andando ainda... Distraída. Assim, distraída pelo deserto. Distraída com muitas coisas. E aí eu já percebia, né, que ele queria ter, assim, um relacionamento. Mas eu, assim, né, não queria. Olha... Eu não queria, assim, eu achava ele é muito novinho ainda. Mas ele, assim, insistente, né, amor? É verdade, eu não desisti. Ele não desistiu da bênção. Sejam insistentes, não olha desistam da olha vitória. aí, tá vendo, varões? Não desista no primeiro não, no segundo não. Se Deus... E aí, teve um mistério. Sinal que teve muitos não, gente. Teve alguns não. Aí eu fui para São Paulo. Eu terminei os meus estudos e eu tava com planos de ir embora, né? Porque assim, Até lugar porque pequeno. Não tinha. Não tinha É muito comum isso acontecer para quem mora ali no interior e tal. Conclui os estudos, tenta partir para uma cidade grande para buscar algo. Conseguir algo melhor, né? Estudar e tal. E aí minhas irmãs moram até hoje em São Paulo. E aí eu fui. Mas eu não falei nada assim, mas eu fui decidida assim. Aí chegar lá, eu consegui alguma coisa, eu vou ficar por lá. Mas aí, meu avô, brasilino, profeta, um senhorzinho assim do cabelinho. Cheio de autoridade. Cheio de autoridade de Deus. E ele pegava muito no meu pé.
Ele queria saber qual roupa eu ia pra igreja, porque disse que eu tinha que andar ajeitadinha. O jeitinho dele falar, né? E ele pegava demais no meu pé e eu falava pra manhã, manhã, mas vovô tem tanto neto, por que ele pega somente no meu pé? Meu Só Deus. eu. Por que só eu? E eu achava aquilo terrível. Não era qualquer roupa que eu podia ir pra igreja. Antes de ir para o culto, ele Ir pra o passava lá, culto, né? ele tinha que passar lá em casa pra eu saber. Isso era só com você. Comigo, só comigo, isso aqui. Era um negócio, assim, que hoje eu entendo, né? O propósito. Meu Deus. Ele tava me preparando, Me treinando, trabalhando, entendeu? mesmo na simplicidade dele, Isso. trabalhando a sua postura, Isso. compreendendo que o que Deus tinha dado para você, Isso. Exato. Deus não tinha dado a tantos outros netos, não que não tenha netos que Sim. tenham sido Isso, chamados por Deus, mas mesmo sem compreender, ou talvez já vendo pelos olhos do Espírito, Sim, aonde sim. o Senhor iria lhe levar, lhe preparando para esse Sim, tempo. Sim, Tila, e eu me emociono, porque foi alguém assim, meu avô foi um exemplo de homem de Deus para minha vida. Eu conheci na região nossa, Capim Grosso, Pereira e outros campos ali. Muitas pessoas testificavam. Ganhava- O homem de Deus, Um homem de Deus. profeta do Senhor. E aí ele chegou nesse dia lá, eu já me preparando para viajar, e ele falou assim, cadê a menina? Com manhã. Aí manhã disse, tá aí. Aí ele chegou assim, tô sabendo que você vai para São Paulo? Aí eu falei, vou, tô indo para São Paulo. Ele disse, olhe, você vai, mas você volta. Meu Deus. Porque o que Deus tem para você não tá em São Paulo, tá aqui, ó. Tá aqui no Pereira. Foi. E eu não entendia, né? E como você reagiu àquilo? Porque morando no Pereira, querendo ir para um lugar grande, Sim, ansiando coisas maiores, sim. e ouvir isso, que Deus tem para você, tá aqui. Numa geografia improvável. Improvável, meu Deus, mas como vai estar aqui? Que aqui não tem nada. Nada assim, né? Não tem recurso. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Não tem trabalho, não tem nada. Mas aí fui. Recebi aquela palavra dele. Mesmo assim, eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo. O que aconteceu quando chegou em São Paulo? Quando eu cheguei em São Paulo, Não eu tem como recebo dar uma certo, né? ligação. Não tem como dar Não certo. dá. Eu recebo uma ligação. Pastor Júlio foi mudado, que é o pai do Obed. Mulher de Deus. Eu chorava, eu desesperava. Meu Deus! Meu Deus, pastor Júlio foi mudado. Pastor Júlio foi mudado. E minha irmã, mas por que tu tá assim, Thay? Por causa do pastor Júlio? Aí eu, porque eu gosto do pastor Júlio, porque eu gosto. E chorando. Aí a minha irmã disse, tu não gosta de Obed, não? Não era o pastor Júlio. Era o filho do pastor Era Júlio. o filho do pastor Júlio. Mulher, tu acredita que eu fiz- Caiu a ficha pra você Caiu. naquele momento. Caiu a ficha. Me veio na cabeça. Obed vai embora. E eu não... E agora ele vai conhecer outra menina no lugar que ele chegar e eu já Vou perder o vaso. vou perder a bênção. E aí caiu a ficha. Aí eu fiz a minha mãe comprar uma passagem de avião. Meu Deus! Naquela Que época. naquela época, a primeira vez que eu andei de avião, viu? A primeira vez que andou de avião avião. foi pra encontrar... Encontrar o vaso. Meu Porque Deus! eu fiquei sabendo que o pai ia embora. E ele, né, consequentemente, ia embora também. E aí, choro, e minhas irmãs entenderam que não era por conta do Obed, ou do do pastor, pastor Júlio. Era por conta Até do porque Obed. esse processo de transição, mudança de Isso. pastor é algo muito comum, né? E cumpriu realmente o que meu avô falou. Que o que eu tenho pra você não é em São Paulo. É aqui. E aí eu voltei. Fomos pra... E quando você chegou, eles já tinham sido mudados? Aí já tava preparado Já toda a mudança. Já seria a posse a do meu posse do pai. pastor em Mairi. É. Aí nós fomos pra posse do pastor em Mairi. Aí já no ônibus eu já peguei na mão dele. Olha aí! E dali a gente começou a namorar no dia da posse. Olha, Andréa Fontes canta o batismo no ônibus.
Tainá foi... O namoro no o namoro... Pegou na mão do vaso e falou, eu quero. Eu quero, Irmã, fica ligada, não perca a bênção do Senhor. Verdade, verdade. Fica atento aos comandos dos céus. E assim, a gente brinca, enfim, porque os caminhos de Deus são perfeitos e a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E assim, quem tem uma chamada, quem tem uma promessa, é incrível. Como a geografia do céu é totalmente diferente da nossa, né? Verdade. Porque a gente faz planos, faz sonhos, faz planos, tem sonhos, traça metas, e aí o Senhor vem e muda tudo. Até porque, assim, eu conheço, tá, gente, a família da Tainá. A família da Tainá praticamente toda em São Paulo, né? E são felizes, abençoados, e Deus vem. E o que é que eu quero dizer para você, né? Aproveito para dizer isso aqui. Se você decidiu caminhar com Deus, se você tem uma promessa, carrega uma promessa de Deus, a geografia do céu, na maioria das vezes, vai andar desalinhada com a sua. É verdade. E aí, o que é que a gente precisa entender? Senhor, se a minha geografia não está alinhada com a tua, que prevaleça a tua. Sim. Porque a geografia do céu é perfeita. As conexões dos céus são perfeitas. E aí vocês começaram, enfim, né, a namorar, se casaram. Isso. E quando vocês casaram, vocês já tinham essa compreensão acerca do ministério em dupla ou até então ainda era uma visão individual? Ou não tinha essa noção da proporção? Aliás, acho que noção a gente nunca tem. É verdade. Da proporção que Deus vai fazer. Mas como a gente quer entender, eu quero entender um pouco disso, né, gente? Então, quando nós, antes de nós casarmos, como eu falei, ali envolvidos na banda, a gente começou a cantar. Então, mesmo ainda não estando no relacionamento e tal, os irmãos agora já não queriam mais ouvir a Tainá cantar só. Né? Então Sempre os irmãos que ela ouviram e gostaram da conexão. Isso. Gostaram. Aí quando a Tainá ia cantar, aí ela não queria o vaso, mas dizia assim, eu vou convidar o irmão Obed. Aí ela não queria o vaso como namorado, mas queria o cantor. Isso. Para fazer segunda voz. Mas aí foi onde? O vaso não tinha, assim, momentos que dá vontade de dizer não. Olha, houve alguns processos, né? No meio da caminhada. Mas aí foi onde a gente, a partir do momento que nós casamos, nós começamos a ter a liberdade, né? A ter a liberdade. E ainda no namoro, né, amor? Sim. A gente já começou a cantar mais. Só que, de fato, nós não iniciamos o ministério por conta de interesse nenhum, nem visando isso. De forma alguma, gente. Vou falar algo aqui para vocês, tá? Verdade. Não comecem um ministério, algo que esteja relacionado com Deus, seja qualquer área da sua vida, por interesse. Seja verdadeiro aos seus sentimentos e seja verdadeiro aquilo que Deus colocou no coração. Porque o que nós vemos de itinerantes que, para obter um certo espaço, casam errado, se envolvem em relacionamento errado e depois se frustram. E aí vem uma separação, vem um desentendimento, vem uma esposa, um esposo que não entende o ministério. Exatamente. Então, assim, você tem que casar por amor, por amar a pessoa. A manifestação do ministério de Deus, aí é perfeito. Se Deus traçou aquele plano, tudo vai ser colocado no devido lugar e tudo vai se acertar e tudo vai dar certo. E nem se casar apaixonados por um personagem. Sim, né? Sim, exatamente. Isso, você falando sobre essa questão tão importante, até porque, assim, eu posso falar porque conheço vocês, além dos púlpitos, das agendas, eu conheço vocês no dia a dia. Sim. E quem conhece Obed e Tainá sabe que a verdade de vocês no dia a dia é a verdade no altar. Sim. E isso, se falando de ministério, de casamento, quando é perceptível de alguma forma, a igreja, o povo percebe. Quando casamento, e nós não estamos falando de perfeição, gente, casamento tem problema, tem arranhões. Sim. Mas quando não há uma verdade nisso, isso de alguma forma, ela vai ser manifesto no altar. Exato. E as pessoas podem até tapear,
né? Colocar uma máscara. Só que chega uma hora que não dá para sustentar. Exato. E o que às vezes eu percebo, né, é que às vezes as pessoas se apaixonam por um personagem. Sim. Aquele desejo, eu quero me casar com um cantor. Admira, Ou eu né? quero me Aquela- casar com um Deus. pregador. Então, a paixão é pelo um personagem. Isso. E quando você se casa, você não vai viver com o personagem, né? Quando você se casa, é pessoas, temperamentos, Sim. ideias, visão. E isso é muito perigoso, né? Porque Sim. quando você tem aquela fantasia, você, homem, mulher, que ainda não se casou, você precisa casar amando quem a pessoa é. Sim. Exatamente. E não a ideia daquilo que a pessoa faz. Sim. Até porque, assim, quantas pessoas que desenvolvem o ministério, mas adoecem, Sim. acontece alguma coisa. E o tempo de Deus, né? Porque, assim, as pessoas gostam da novidade. Não que hoje Obed e Tainá, só que amanhã vai vir uma outra dupla. Sim. Alguém vai Verdade. gostar daquela dupla. Querendo ou não, o nosso povo gosta da novidade. Sim. E não é que isso é pecado, gente. Uhum. Tem aqueles que gostam, os que não gostam. A promessa de Deus não vai deixar de existir. Só que aí a grande questão é, quando a ascensão, né, do personagem, da função passar, quando você for conviver com a realidade, Sim. Exatamente. com nosso mau humor da segunda-feira, o nosso cansaço, mau humor né, pós-agenda, as porque nós somos viagens. humanos, a gente se cansa. Sim. Eu costumo dizer sempre, eu sou muito feliz e realizada naquilo que Deus me chamou para fazer. Só que eu me canso. Sim. Eu tenho hormônios como Sim. todo mundo. Tem dias que nós não estamos em um bom dia. E conviver com isso. Porque isso faz parte da nossa humanidade. Exatamente. Você vai suportar, e aí é onde algumas pessoas, eu tô decepcionado com o casamento, ou fazer do casamento uma escada. Sim. Eu vou me casar, porque eu vejo em Tainá uma possibilidade de ser uma grande cantora, e aqui eu vou fazer minha vida, Sim. até porque ministério não é cabide de promoção, e Sim. tomou uma promoção aqui, ou vou me casar porque eu quero ser consagrado logo, e Isso. depois... É Depois- verdade. A realidade, né? É. É isso. Então, depois que nós casamos, nós começamos a ter essa liberdade dos dois estar juntos. Aí, antes de casar, Deus falou parecido com a primeira promessa que ele fez para mim ainda quando criança. Nós estávamos noivos já, né, amor? Sim. Então, assim, nós também... eu casei aos 18 anos. Meu Deus! Comecei a namorar aos 17. Noivamos com 6 meses. Com 6 meses nós casamos. Então, foi muito rápido. Mas para, de fato, cumprir já uma promessa de Deus. Foi. Quando nós estávamos já noivos, eu fui receber um pastor que tinha vindo para ministrar na igreja, né? E aí, fui recebê-lo do lado de fora. Meu pai acompanhou. E aí, quando eu peguei na mão do pastor para saudá-lo, ele olhou para o meu pai e falou assim: pastor, eu sei que o desejo do teu coração é ter esse rapaz ao teu lado, como teu ajudador, Meu como teu Deus. auxiliador. Mas eu, Deus, te digo que ficarás de joelhos dobrados, Meu Deus! prostrados, porque eu, Deus, tenho algo rápido, Meu Deus! ligeiro para fazer na vida dele. Vai subir e descer de avião para lá e para cá. Foi. Avião. Avião. Deus do céu, como assim? É. Como assim? Eu acreditava, Ítila, sabe? Mas sabe a realidade do que você vive ser A totalmente realidade ao não se inverso? encaixa com a É. promessa. Não se encaixar com a promessa. É. E aí eu entrei para dentro de casa, ele não tinha visto a Tainá, não conhecia, foi literalmente Deus. E falei com ela e tal. E aí, com 6 meses, nós casamos e já começamos a viver aquela realidade. Então, a Tainá trabalhava, eu também trabalhava no escritório, a Tainá começou A cuidar de cuidando, né, crianças. das crianças, depois passou a trabalhar em Loja. uma loja, depois evoluiu para um caixa de loja É. e trabalhávamos com irmãos crentes, né? Mas chegou a um ponto de que não deu mais para conciliar de fato. O lugar não comportava Não mais deu, não deu o mais pra tamanho Deus daquilo falando que com Deus a tinha gente. Deus falando entregado. com a gente, estou tirando vocês, É. porque o que eu tenho para fazer na vida de vocês É. é maior. Falando Então, sobre o cuidado, a viver na dependência. A viver na dependência de Deus. Mas como vai ser isso? Viver na dependência de Deus. Deus falava que
que não se preocupar, que não era pra gente se preocupar, que ele ia cuidar da gente nos mínimos detalhes. Com o que né? comer, Com o que comer, que não era pra se preocupar com comida, não era pra se preocupar com roupa. E literalmente, né, Obed, a gente via assim a mão de Deus. a mão de Deus, porque Ítila, eu ganhava quase nada, Obed também. E a gente falava assim, meu Deus, mas como é que eu tô tão bem arrumada? Meu Deus. Como é que eu tenho que comer? Sabe assim, eu lembro que quando a gente fazia a feira, que eu abria o armário, eu sempre orava, Jesus, obrigado. Obrigado. Ia colocando a feira, colocando um pacote de cuscuz, que nordestino gosta de cuscuz, gosta de cuscuz. Ia colocando ali, ia fazendo a oração e literalmente cumpria aquilo que Deus falava pra gente. Eu vou cuidar, eu vou cuidar. E até ao ponto de chegar pra minha patroa, né, uma pessoa que confiou em mim, porque eu até então não tinha experiência. Chegar um ponto dela falar assim, eu falei para ela, ó, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar. Ela disse, então me espere, que eu vou fechar a loja, nós vamos sair juntas. Eu vou sair para uma direção, que ela foi abrir uma loja em Feira, e vou encerrar a loja aqui em Mairi. E realmente foi desse jeito, não foi, Obed? Eu ajudei ela a arrumar, fechar a loja. Viver um ciclo novo. Viver um ciclo novo. Tanto você quanto ela. Foi algo Vivendo. assim. E com Obed também a mesma coisa. Deus falando com a gente que cuidava. Até o ponto de surgir uma ideia do meu irmão. Dizer, por que vocês não fazem um CD experimental? Pra ver. Vamos fazer um CD experimental. Na época foi R$150. Foi R$200. R$200. Meu Deus. E pagamos para gravar a voz. Em 2 vezes. E eu a gente paguei dividiu. parcelado, porque não tinha condições. Gente, esse é o cenário de quem de viver uma promessa do Senhor. Sim. R$200 ainda pagou R$200. parcelado. Paguei parcelado ainda. E nós fizemos esse E CD. nós não estamos falando de um tempo tão longe assim, né? Não. Verdade. E esse CDzinho, meu Deus do céu. Eu me lembro desse CD. Eu me lembro nitidamente da primeira vez que eu ouvi Obed e Tainá cantando juntos. Até então eu conhecia a Tainá, Sim. até porque nós morávamos próximos. Eu morava em Capim Grosso, que é quantos quilômetros, Obed, do Pereira? 27 Uns 27 ali por quilômetros. dentro, Então eu sempre a via. O Obed eu não via tanto, e eu me lembro que eu fui pregar no Pereira. Eu acho que vocês já estavam casados, ou estavam nesse... Sim. E o Obed estava na bateria, né? O Obed, ele era assim, menorzinho. E o pastor Ranulfo deu oportunidade para vocês cantarem. Sim. E eu me lembro, se eu não me engano, vocês cantaram Pode Parar de Chorar, porque... Isso! Gente, tá vendo? Eu lembro. Mas é porque para mim foi muito marcante. E eu digo isso não só porque somos Verdade. amigos. É porque, assim, para mim foi uma surpresa muito grande. Sim. Até então eu nunca tinha ouvido, eu não sabia. Eu me lembro que uma vez em um show eu vi a Tainá cantando com a banda, sim. né? Até porque o meu tio, nós temos vínculos ali em comum. Tinha um CD da banda, eu lembro. Sim. E assim, eu já sabia que Tainá cantava, mas quando eu ouvi eles dois cantando juntos, gente, foi assim, muito marcante. Eu me lembro deles cantando esse hino, Pode Parar de Chorar, porque... E foi um negócio assim, e eu não consegui, eu dizia, meu Deus, o que é isso? E a segunda voz de Obed dizia, esse é o tamanho desse menino? Porque a bateria, né, e o público da igreja era muito alto, então assim, a visão de lá, assim, era... Quando eu disse, meu pai, eu fiquei impactada, eu me lembro nitidamente, né? E me lembro desse CD experimental. Sim. Até porque, acho que foi, pelo menos ali na região, né? Foi a partir desse CD experimental que realmente, de fato... E eu ouvia, a minha irmã ouvia... O Theo Cleberson, né? Pra poder direcionar a gente, né? Direcionar, e foi assim... A gente, vivendo a provisão de Deus, gente, era muito engraçado, que a gente aí viajava o final de semana, aí quando chegava, aí minha mãe falava, ó, acabou todas as cópias que vocês fizeram. Meu Deus. Eu ia na Lan House para poder, era comum ainda, né, naquela época, bem artesanal ali e tal, para poder tirar as cópias. Aí tirava as cópias, aí imprimia a capa, a gente levava... A gente tá falando de coisa de uns 10, 12 anos atrás, né, por aí.
acho que uns 14 anos quase, É. Então, a gente que ia cortar a capa e tal, botar dentro do saquinho, coisa muito simples assim. Mas aí a minha mãe falava, quando ela chegava e me entregava o valor, falava, meu Deus. Assim, pra gente, pra nossa realidade, era assim, muito dinheiro. Tipo, por exemplo, na época, CD era comum vender a R$ 5. Então a gente vendia a R$ 5, chegava em casa de um fim de semana, tinha R$ 300 de vendas de era CD. bênção demais. Entendeu? Então pra gente, aí às vezes, né, amor? Foram algumas vezes que a gente, eu falei, Tatai, hoje a gente vai comprar coisas mais poucas, assim, para casa, Básicas. mais O básico do básicas, o básico. básico, porque a gente não tá com valor, assim, que a gente possa comprar algo a mais, né? A gente ia pra feira livre, quando chegava lá, minha filha, era literalmente Deus. Olha. Aí, irmão, olha, eu passei na casa do pastor lá, peguei o CD, não paguei aqui, meu irmão. O outro, olha, eu passei também lá, peguei o CD, eu peguei 10 CDs lá pra vender, já vendi não sei quantos, toma aqui o valor. Meu Deus. E era assim, Deus trabalhando, Aí a gente né, conseguia fazer a feira com o dinheiro isso, que com os o dinheiro irmãos... que recebia Ia pagando ali na feira. Na feira Passando mesmo. na feira. Mairi, lembro. Não, era algo tremendo, Era o extraordinário cuidado de né? Deus mesmo, em Gente, cada quando detalhe. o Senhor, ele é altamente capaz. A missionária Kellen Gaspar, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a dependência, o cuidado de Deus, sobre esse pensamento distorcido que as pessoas às vezes têm, tanto sobre o campo missionário e sobre quem caminha Sim. com o Senhor. Sim, Que achar que viver na dependência de Deus é viver mendigando. sim. E eu lembro que uma vez eu vi um vídeo e ela falando, né, que se encaixa nisso, eu me lembrei. Deus é altamente capaz de Sim. cumprir, de cuidar daquele que ele chamou e daquilo que ele prometeu. Verdade. E é exatamente isso, né? Eu costumo dizer, é muito glorioso aquilo que a gente vive ali no altar, enfim, pregando, cantando. Só que pelo menos para mim, as minhas maiores experiências, aquilo que nos marca, nem sempre é aquilo que acontece ali no público, né? Sim. Lembrando que é glorioso, mas eu tô falando daquilo que nos marca como pessoa. Sim. Até porque, assim, as pessoas romantizam muito, né? O ministério. Cria uma ideia, um glamour. Aliás, as pessoas só Sim. querem enxergar, na Sim, grande parte, o glamour. Chegar bonito, chegar arrumado, acha que é só avião, que é só Sim. carro. E, na realidade, o que nos marca necessariamente não é isso, né? Uhum. São essas provisões, são essas coisas que o Senhor vai nos marcando. É você Verdade. pensar em comer alguma coisa. E quando Deus, você né? chega, alguém diz, olha... É muito comum, às vezes acontece muito isso comigo. Os irmãos chegam e dizem, eu tô com algo aqui, eu queria lhe dar, mas eu tô com tanta vergonha, porque é tão simples, é tão pequeno. Só que eu passei a noite incomodada e tal, e eu digo, irmã, me dê logo em nome de Jesus. E às vezes quando eu abro é exatamente aquilo que eu tinha pensado em comer, aquilo que eu tinha sentido o cheiro e etc. Então, assim... Você olha, naquele momento, você entende o quê? Se o Senhor... Aqui é um Deus que cuida nos detalhes. sim, sim. Demais. Porque, assim, ele faz as coisas grandes. Faz. Mas você vê ele, assim, nos detalhes, na feira, no irmão que lembra, né, que estava devendo. Porque eu verdade. acredito que para o Senhor enviar a provisão que nós precisamos, ele faz aquele que, enfim, lembra alguém que devia, Sim. usa até alguém que nem verdade. devia Que nem devia. para nos abençoar. E se o Senhor te fez uma promessa, se o Senhor te chamou para viver na dependência dele, vai, porque ele vai cuidar das redes, ele vai cuidar da pesca, Sim. porque ele é o dono do mar, ele é o dono do Aleluia. peixe, e ele é o dono da sua vida. Glória a Deus. E eu aprendi uma coisa com o meu amigo pastor Alisson Duarte. Da rede nós precisamos, mas é dele que nós dependemos. Verdade. Porque no dia que não tiver o peixe, o Senhor não vai deixar de cuidar de nós. Não vai. Não. E a pandemia foi esse exemplo, né? Sim. Sim. A pandemia Deus. nos mostrou isso. É verdade. E, meu Deus do céu, gente, eu tô sentindo a presença de Glória a Deus Deus. aqui. Meu E Deus. assim, desse CD experimental, vocês foram ficando conhecidos ali na região, enfim, né? Sim. E no Canta Que Eu Cuido foi que vocês ficaram conhecidos a nível nacional, né? Isso, Essa projeção isso. nacional. Como foi, né? Conte aí pra nós essa
essa explosão do céu, não gosto muito desses termos, explodiu, quebrou, bombou, não gosto, vocês vão entender. Até porque o Canta Que Eu Cuido foi exatamente Sim. isso, né? Sim. Foi Deus dando uma nova projeção para vocês Sim, hoje, sim. a nível não só de Bahia, mas a nível de Brasil e breve a nível internacional. Amém. Glória. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Então, minha amiga, a gente recebeu foram 4 canções, não foi, amor? Sim. Recebemos 4 canções do Cláudio, de Canção em Louvor. Inclusive, eles, quando vieram à Bahia, não foi, amor? Isso. Nós nos encontramos em algumas agendas. Verdade. Então, a gente só tinha aquele CD experimental ali e tal. Deus usou ele para primeiro Nos abençoar, abençoar. Então, sobre a questão do Canta Que Eu Cuido, Deus usou o Cláudio Louvor, né, da dupla Canção em Louvor. Ele esteve algumas vezes, né, amor, naquele Sim. período aqui no estado da Bahia. Primeiro ele nos deu 2 canções, que essas 2 canções fizeram parte do CD de Plebeu a Governador. E depois ele nos enviou mais 4 canções. Sim. E dessas canções inserida a canção Canta Que Eu De Cuido. Plebeu a Governador, marcou um vale. Foi a música do meu vale. Um dos vales, né? Que a nossa vida não é um vale só. É verdade. E aí foi quando nós recebemos essas canções, o Cláudio falou pra mim assim, falou: meu amigo, eu não sei o porquê eu estou liberando essas canções pra vocês gravarem, sinceramente, porque assim são canções muito boas. Assim, eu enxergo a canção como uma canção assim, Carro-chefe, né? Como carro-chefe, costuma. exatamente, carro-chefe. Mas eu sinto como Deus fala o meu coração assim para liberar para vocês. Então, eu vou liberar. Nós não vamos gravar, vou liberar essa canção para Que vocês. até então, Canta Que Eu Cuido, eles pensavam em gravar? Eles não gravaram, né? Depois de muito tempo, o Cláudio gravou. Mas, assim, essa canção eles de fato não gravaram depois, né? Mas devido a todo o resultado e a repercussão que teve e pelo entendimento que ele tinha também já da música, ele sabia que era uma canção carro-chefe. É mais ou menos assim, é uma música carro-chefe, uma música para presente decolar, Isso, mas... decolar uma carreira. Sim. E para ele, como compositor, humanamente falando, seria mais vantajoso Ele... passar para um cantor, uma dupla em ascensão. Sim, ou né? até mesmo eles Sim, gravarem. sim, mesmo, sim. Até mesmo eles. Mas quando Deus está no negócio, né, o que tem para ser seu é seu. Acabou, E acabou. acabou. Então, assim, Deus, ele nos presenteou mesmo. Muitas outras pessoas podem até gravar. Sim. Isso não quer Mas- dizer que Deus não vai, até porque tem espaço para todo Sim. mundo. E sim, Mas teve pessoas existem- que gravaram, teve cantores que Gravaram, que ela. tiveram também milhões de views, mas, assim, na nossa Tinha história, algo Deus específico marcou. Sim, para na nossa vocês. Tinha. história. Ontem eu fiz uma live com a Glina e ela falou algo que tá, enfim, queimando no meu coração. E assim, eu lembro que ela disse assim, existem coisas que só o teu ventre espiritual vai gerar. Sim, Muitas outras pessoas vão ter, mas só o seu ventre espiritual vai É gerar. verdade. É verdade. verdade. E assim, vou me ater de alguns comentários para não parar. Mas muita gente gravou Canta Que Eu Cuido, né? sim. E Deus abençoe e tal. Mas tem algo assim, para mim Canta Que Eu Cuido é o Bad Tainá. Isso, tem algo porque Deus falou com a gente isso, Verdade. né? Deus A gente falou, viveu, né? O viveu literalmente essa canto que eu canção. cuido, a gente viveu o canto Então, quando que eu você vive, é diferente, né? De só alguém que canta. É. Tem gente que canta, tem gente que vive o que canta. É. Então, Que assim, faz toda Que toda a diferença. diferença. É igual uma mensagem, quem ministra. E você, né, Você gerar a mensagem. você gerar uma mensagem, você viver a mensagem, as expressões e a marca que Deus transmite para as pessoas, ela é diferente. Então, assim foi com Canta Que Eu Cuido. Deus falou com a gente: eu provo vocês naquilo que vocês cantam. E essa canção chegou em uma fase muito difícil da Tainá. É, como foi viver o Canta Que Eu Cuido? Vocês viveram Meu isso em que Deus. fase? Uma fase Não é a fácil. qual ela não tinha motivos para cantar. Meu Deus. Os motivos eram para choro, para desespero, para tristeza, porque ela foi diagnosticada com uma enfermidade, uma torção no ovário. Vivíamos num contexto, como sempre, de uma realidade de uma cidade pequena, de uma medicina muito limitada.
E aí foi quando nós... Aí Deus usou a irmã Ítila. É verdade, Nós fomos para uma agenda, não sei se Ítila tá lembrada, mas vou lembrar ela aqui. Lembro. Nós fomos para uma agenda lá com Paripiranga. E aí ela tava pregando e eu tava cantando Por Toda a Minha Vida. Não esqueça. Não há ferrolho, não importa. E essa mulher batia a cabeça assim, e lutava e não queria entregar o mistério de Deus. Porque ela assim... até falou, eu sou amiga, mas... É porque nós estávamos em uma agenda de amigos. Tanto Obed e Tainá, os meus amigos, e os pastores da igreja, Dani e Júlio, também meus amigos. E eu, assim, eu não tinha noção desses detalhes, né? Sim. Eu tinha noção do contexto de Dani. Sim. E quando o Senhor... e de fato, eu acho que Dani tem um vídeo disso até hoje. Acho que sim. Eu batia muito o pé, eu sacudia a cabeça, lembro. Eu estava em uma resistência. Sim. Porque era um cenário de não, como que eu, amiga, eu vou entregar isso para Dani? Porque o Senhor dizia assim para mim, eu vou fazer em Tainá e eu vou fazer em Dani. Sim. Não é, enfim, a Tainá ela vai, não é só que Dani vai abraçar para ser o instrumento usado. Sim. Eu vou. E assim, Dani vinha de um cenário de espera, segundo que ela falava pra gente, né? Ela nem esperava mais. Não, ela já tinha se dado por acostumado com aquilo ali, por satisfeita, né? E aí Deus usou Ítila para falar que Deus estava abrindo a minha madre. Foi. E nós estávamos em um que ia contexto gerar, sim, que ia gerar, a palavra foi essa. Você vai gerar sim, não foi? Foi. A palavra foi essa. E naquele, eu caí no chão, porque só, mesmo sendo amiga, eu não Ítila, sabia, ela não sabia de pormenores, de detalhes. E só eu e o Obed sabíamos do que nós estávamos passando. E a música, chegando, e nós produzindo a música. Só que eu falava, Jesus, é para eu cantar, mas eu não tô tendo motivo para cantar. Eu não tenho motivo para cantar. Ítila, a música foi gravada, Deus fez esse reboliço na terra, como o Obed falou, eu tive um ovário infartado e nesse turbulhão eu engravidei. Mesmo contra todas as estatísticas. Dizendo que não tinha condições. E aí engravidei, passei o processo da gestação, que não foi fácil, o processo da gestação do Davi. E Deus falando com a gente, eu cantando, canta que eu cuido, canta que eu cuido, canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua família. As agendas, ligações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, estamos passando a música de vocês na rádio, a gente tomava um susto, assim, meu Deus, convite chegando, mas os convites chegavam e Deus fazendo essa proporção e eu sem graça, eu não me alegrava, não tinha alegria. E Deus falava comigo, mas você escolhe, você quer cantar ou você quer ficar presa no quarto? E por muitas vezes, confesso para vocês, eu fui cantar sem motivos para cantar. Não sei se vocês entendem. Pode chorar. Aqui o espírito tem liberdade e as emoções sem também. Sem motivo para cantar. E de terminar, de sentar assim no púlpito e falar, Jesus. Porque às vezes a gente acha que Deus vai nos dar pra gente cantar. Isso. E na realidade o Senhor faz diferente. É você cantar cura precisando ser curado. Ser curado. Cantar milagre precisando de um milagre. E você dizer, canta que eu cuido, protejo, faço. Só que o diagnóstico que você tem é... Ao contrário. E parece que é nessas horas, né, que o nosso inimigo, que as nossas emoções... É mais ou menos aquilo que o salmista descreve no Salmo 42. Onde está o teu Deus? E aí ele diz, minha alma se acalma, que eu vou voltar a cantar. Eu me alegrarei no Senhor, eu vou me juntar de novo com a multidão dos que subiam. Eu não estou conseguindo cantar hoje, mas independente de eu não conseguir cantar, eu sei quem Deus é. E às vezes a nossa alma grita isso pra gente, né? Sim. Você olhar para a realidade, não é fácil. Você olhar para o cenário da promessa e para sua realidade, é uma guerra gigantesca. Então, nós passamos por esse processo aí do Canta que eu cuido, cantando literalmente que nós estávamos vivendo na pele. E Deus falava com a gente, né, Roberto? A gente chegava, tô te livrando, tô cuidando de você, tô preparando os detalhes. Toda a agenda. E o nosso cenário, Ítila, eu sempre tive um sonho de Obed participar dos meus partos.
Só que financeiramente a gente não tinha condições. De pagar um parto, né? Pra fazer um parto. Mas Deus falava com a gente. Desculpa, gente. Que tava cuidando da gente nos mínimos detalhes. Então, nós fomos cantar em Feira de Santana, última agenda, eu com barrigão. E Deus falou. Quando terminou, a gente ia bate e volta, né, amor? Cantar e voltar. E aí um amigo disse, não, você não vai voltar, vocês vão cantar e vão dormir aqui. Ah, não, eu preparei hotel, eu preparei aquela insistência da gente ficar em Feira de Santana. Olha como Deus faz, o cenário Deus preparando. Porque assim, a cidade, nós morávamos em São Domingo na época. Pequenininha, né? Condições zero, né, uma estrutura melhor de parto. Então, nós fomos pra feira e na madrugada eu senti dores de um lado. Eu falei, eu acho que foi alguma comida que eu comi. Mas a dor intensificava. Quando foi pela manhã, Obed me levou no Hospital da Mulher. E de lá já não saí mais, né, Obed? Foi. Ficamos lá porque a médica me deu um monte de bronca porque eu não levei nada. Eu falei, moça, eu vim só cantar e ir embora pra casa. Uma intercorrência, Uma né? intercorrência e tal. Mas aí minha sogra veio, trouxe todos os papéis, os documentos que precisavam necessários para. Então, assim, Deus preparou um cenário pra dizer assim, eu tô cuidando de você, mesmo sem condições. Meu Deus. Mas eu vou te colocar em um hospital de grande porte. Com tudo que você precisa. E realmente, quando eu estava na mesa de cirurgia, Ítila, tirou o neném, o Davi, e o médico, eu vi demorar. E o médico falou assim pra mim, moça, eu tirei um ovário e uma trompa. Moço, o ovário não é desse tamanho. E ele pegou o órgão podre e colocou assim, já dentro de um recipiente, né, que coloca, conserva, e se leve pra você fazer a biópsia. O ovário estava podre. Meu Deus. Mesmo com o ovário desse jeito, você gerou Davi. Gerei Davi. Passou mais ou menos 1 ano o ovário dentro, podre. E assim, o Davi, como já estava grande, parecia que era o pezinho do Davi que estava machucando. Os incômodos, as dores que você estava sentindo. Então, Deus trabalhou assim, em detalhes. Então, eu cantar até hoje, onde a gente chega, cantar o Canta Que Eu Cuido, a gente não pode parar de cantar. Porque é a música da nossa vida. Deus, realmente, tudo que a gente canta no Canta Que Eu Cuido, foi o que Deus fez. Deus preparou. Em detalhes, assim, algo em detalhes, que onde o nosso recurso... A gente achou assim, nosso recurso não dá, não tinha como, não tenho. E por mais assim, mas você, Obed, é filho de pastor. Sua família, Tainá. Por que você não for recorrer para sua família? Existem coisas que é Deus e nós. E nós. E assim, nós sempre fomos assim, né, Obed? Sim. Por mais, nós não somos daquele tipo, tá doendo aqui, mamãe. Não, a gente... Até porque é o nosso processo, a nossa história, né? E existem desconfortos que nós precisamos passar, né? A gente não tem como, e por mais, e assim, quem conhece vocês sabe que tanto de um lado quanto do outro é uma família unida, uma família que cuida, rede de apoio. Só que por maior, chega um determinado momento da nossa vida que por maior e melhor que seja a nossa rede de apoio, o céu diz assim, não, aqui é eu e você. Você vai passar por esse desconforto aqui e a tua família não tem como te poupar disso. Verdade. Foi desse jeito. E Deus cuidou assim, nos mínimos detalhes. O Davi saudável. Nasceu de 35 semanas, né? Semanas, mas teve, assim, não precisou ficar em incubadora. A Tainá teve uma excelente recuperação. E realmente a gente viu literalmente a mão do Senhor, assim, em detalhes, que eu sei contar detalhes, assim, porque se for contar, a gente vai ficar A gente vai para outro podcast. Mas, assim, vai contar hoje à tarde, na festa da tarde com Deus. E Deus falava comigo assim,
você não consegue ver a dimensão. Eu lembro que eu estava num evento em Capim Grosso e Camila Barros estava pregando. E ela falou comigo assim, Deus usou ela para falar, você não sabe a dimensão, você não sabe a dimensão que eu estou fazendo, onde eu estou levando a voz de você, Meu mas você Deus. não consegue, com os teus olhos, tu não consegue Imaginar a imaginar a proporção. E realmente, Obed falava, Thay, chegou a agenda de tal lugar. Para mim aquilo ali, sabe? O seu estado, naquele momento, não permitia você celebrar. Não permitia. E literalmente, nós vivemos o Canta Que Eu Cuido e vimos Deus trabalhar, assim. E apesar do tempo que vocês gravaram, Canta Que Eu Cuido continua marcando não só a vida de vocês. Porque, assim, Davi já era um milagre, né? Sim. E aí, assim, eu tô aqui pensando comigo. Eu ainda não sou mãe, mas sou mulher, entendo. Enfim, a gente estuda um pouco. Porque Davi já foi um milagre. Depois de Davi, tirou o ovário e a trompa. E depois disso, veio Samuel. Porque Samuel, então, era zero possibilidades, né? Pra ciência. Tinha possibilidade, mas acho que nem... Diminui já em 50%. Diminuiu. De forma normal, né? Isso. De forma normal já diminui em 50% a possibilidade de engravidar, né? E vocês desejavam o Samuel, desejavam sonho, planos, mesmo com todos os diagnósticos. Isso, com sofrimento. A gente tinha aquele medo, né? Aquela apreensão e tudo, mas eu sempre falava pra Thay, vai ser diferente. Vai ser diferente. E aí, ao contrário mesmo da primeira gestação, Thay teve uma excelente gestação até os últimos dias antes. Porque eu me lembro que na primeira teve uns processos de internamento. Isso, Tainá, né, questão da pressão arterial, aquele problema todo. Já na segunda gestação foi excelente, até a última semana. Aí entra o Canta Que Eu Cuido de novo. Canta Que Eu Cuido de novo. Por isso que eu falei, Canta Que Eu Cuido é a nossa Você está preparado para viver aquilo que você canta? Você está preparado para viver aquilo que você prega? Meu Deus. Pastor José Ivan, que foi um pastor que eu tive, ele falava sempre que nós precisávamos estar preparados para o efeito colateral da mensagem. E eu disse, como é isso, efeito colateral? Quando você canta, quando você prega, você está levando. Sim. E assim, a gente entra, na maioria das vezes, enfim, como diz uma amiga, já espiritualizando, na maioria das vezes quando nós estamos cantando, pregando, nós estamos comprando guerras que não são nossas. Nós estamos entrando em um campo de batalha de outras pessoas. A gente está indo levar uma palavra, e ali a palavra ela cura, seja ela cantada ou pregada, ela cura. Você está indo levar um remédio, só que parece que o efeito colateral do remédio vem em nós. E eu guardei isso, porque eu entendi eles dizendo, você precisa estar preparado, você precisa estar revestido, porque você vai viver o efeito daquilo ali. Você está preparado, só que por mais que se sacuda o nosso ninho, vale a pena. E aí, como foi esse processo de Samuel? Canta Que Eu Cuido mais uma vez. Olha o Canta Que Eu Cuido. Olha o Canta Que Eu Cuido. Depois de quantos anos? Olha, meu Deus, acho que... quase 8 anos. Depois de quase 8 anos. Depois de quase 8 anos. Porque promessa não envelhece, palavra de Deus não cai por terra. Aí vem Canta Que Eu Cuido novamente. Foi onde a Tainá, tínhamos já marcado o parto dela, né? Numa outra cidade, com melhor estrutura. Mas aí a Tainá, ela passou mal antes da data. E aí eu levei ela no hospital. E aí, levando no hospital, o médico olhou as características clínicas que ela estava e falou, eu não posso nem liberar ela mais aqui da internação. A sua esposa tem que ter esse bebê hoje à tarde. Já tá. E aí foi a correria. Ele ligou para especialistas da área dele. Ele pegou o telefone aqui e falou, não, o caso da sua esposa é um caso muito complicado. Eu vou ligar aqui para o meu colega tal, que em tal cidade, assim, tal clínica tem a estrutura para poder atender. Ligava, não conseguia. Ligamos para as clínicas de toda a região. Não conseguia antecipar o parto da Tainá. Né? Para aquele dia, não conseguia antecipar. E aí foi quando ele falou, vou mantê-la internada. Quando foi às 22 horas, Tainá, a bolsa estourou. A pressão 18/10. Eu cheguei no hospital desesperado. Tainá tinha me ligado e aí o médico, com a mão na cabeça, falou, e agora, pai? O que é que a gente faz?
Olha o estado da sua esposa. Aí ele, muito preocupado, ele falou, olha, eu vou colocar ela na regulação aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Acho que em torno de 1h30, 2 horas mais ou menos, saiu a regulação. Aí foi quando a Tainá foi transferida de UTI móvel para Feira de Santana novamente. Para outro hospital, né, mas para Feira de Santana, um hospital regional. Chegando lá, a atendente não quis receber Tainá. Falou, não, eu não recebo ela. O médico pegou toda a documentação, jogou na mesa e falou, você recebe minha paciente sim. Meu Deus. Minha paciente é paciente zero. É óbvio que eu não vou falar aqui da forma que ele falou, mas ele estava tão assim, nervoso e tão alterado que ele partiu para cima da atendente mesmo. De fato, bateu no balcão e tal, fez aquela zoada, aquela coisa, porque ele entendia a gravidade do caso da Tainá, né? Foi de onde veio, acho que uma enfermeira-chefe, alguma coisa assim, o que é que está acontecendo aqui, tal. O médico foi explicar, minha paciente zero, ela está regulada, tá aqui toda a documentação e essa não sei o que, não quer receber. Ela falou, onde está a paciente? Está ali, manda ela descer. Aí a Tainá desceu, foi conduzida já direto para a sala de cirurgia. Né? Aí foi onde eu falei, olha, eu queria assistir o parto, mas não sei se é possível. Ela, não, é possível sim, pai, você vai assistir o parto. Tudo bem. Aí fiquei aguardando o momento. Enquanto a Tainá era preparada para a cirurgia, foi colocada na mesa de cirurgia para fazer a cesariana. O médico pegou as documentações dela, olhou para o estado clínico dela e simplesmente disse, eu não vou fazer a cirurgia dela. Imagina, em um hospital regional, um hospital de referência no estado, no Brasil também, um hospital da criança, um médico especialista na área chegar a ponto de dizer assim, eu não tenho condições de, no estado que ela está, fazer a cirurgia. Nós não temos como fazer agora. Pode tirar ela da mesa de cirurgia. Aí tirou a Tainá e aí a Tainá foi pro quarto e aí foi o desespero, né? Aí mandou me chamar, eu fui pro quarto e aí lá nós ficamos clamando a Jesus. Clamando, a gente gritava literalmente, socorro. Ítila era assim terrível, porque além do estado da Tainá, ela já tinha perdido o líquido. Meu e Deus. Só aquele bolinho ali dentro, aquela coisa, sabe? E a Tainá teve todas as dores de parto. Imagine o que a mulher ficar a noite inteira gritando, tendo as dores, as contrações. E eu perdendo ali, naquele momento, perdendo o líquido e aquele desespero. E o médico simplesmente disse, não tem como fazer. Passado a gente na estrada ainda, né, amor? A Tainá conversou com uma das irmãs dela, que é uma intercessora nossa, a Nelma, e Deus usou ela. Ela falou, olha, Deus já preparei a equipe médica para receber. Foi. Então, eu dizia ontem lá onde nós estávamos na agenda que parece um paradoxo, porque se Deus falou que já preparou uma equipe médica e quando você chega a equipe não quer receber? Rejeita. Meu Deus. A gente não entende, né? Naquele momento ali a gente não entende. Mas se Deus disse que preparou, talvez a que ele preparou não é a que esteja lá para receber. Então, foi de fato desse jeito. isso. Foi de fato isso que aconteceu. Passado mais ou menos 2 horas de relógio. E assim, eu me alegro muito em Deus, porque Deus, ele é perfeito. Aí fomos chamados para a sala de cirurgia, mais uma vez a Tainá entrou. E aí foi então no momento que ela perguntou ao médico, doutor, meu esposo não vai poder participar, assistir o parto. Ele falou, pois não, manda o esposo dela entrar. Eu entrei, ele perguntou meu nome, disse Obed. Aí do canto da sala, assim, a voz de uma mulher bradou dizendo, engraçado, o nome dela é Tainá, o nome dele é Obed. Eu conheço uma dupla que o nome deles é Obed e Tainá. E aí foi onde nós fomos entender que Deus já tinha trocado enfermeiro, Deus já tinha trocado anestesista, Deus já tinha trocado médico cirurgião para cumprir o que ele fala. E outra, colocou uma intercessora dentro da sala. Meu Deus! Ítila, esses dias nós estivemos na igreja cantando, inclusive cantamos com ela, não foi? Foi. Eu tenho uns vídeos aí, o parto, a gente cantando, canta que eu cuido. No parto? No parto, ela colocou a música. Ela colocou.
Ela O colocou parto foi ao som de Ao som de Obed Canta Tainá, Que Eu Canta Que Eu Foi. Cuido. Foi. ao som de Foi Livramento. Foi. Deus te Meu- O guardando. primeiro hino que ela soltou foi Livramento. Aí depois veio Canta que eu cuido da tua casa. Foi. E ela, Ítila, eu não sabia desse detalhe, só soubemos depois que nos encontramos Sim. e passamos um período juntos, né, com ela, com o pastor. Ela ligou para o pastor. Para esse pastor que nos convidou, tem poucos tempo agora. Foi no mês de dezembro, né? Então, ela percebeu que o caso da Tainá era tão Era grave grave. que ela ligou para o pastor e falou: Pastor, coloque a igreja em oração. Meu Deus. A Tainá está aqui. Como Deus Não é? cuida. Olha a equipe E como que Deus tem tinha pessoa, preparado. ou seja, Deus preparou uma equipe médica, Isso. uma equipe de cuidados físicos, Sim. mas uma equipe de cuidados espirituais Foi. e pessoas É. que naquele momento não dá pra gente ligar. Não, Ora, exato. ora. É, E é. Deus move Deus alguém move. pra mover um batalhão Isso. pra orar por nós. Meu Inclusive, Deus. deixar aqui um abraço para ela, né, Thay? A Mona Lisa. A Mona Lisa, e Deus te abençoe, tá? Você foi um instrumento de Deus, de livramento para nossa casa. Ora por mim também, Mona Lisa. Então, assim, nós tivemos o prazer ela depois que a Tainá entrou e tal, Meu aí ela Deus. não desgrudou Aí ela mais não da saiu Tainá. mais perto de Foi, mim. tá. Toda hora ela tava desgrudou. lá, próximo, com o neném. E auxiliando, né, depois das primeiras horas ali de cirurgia, né, que requer um cuidado. E depois nós conhecemos ela e ela falou: Olha, tivemos um momento de clamor, liguei para o pastor, Meu acionamos Deus. a igreja para levantar um clamor por você, porque o parto foi complicado, mas Deus fez um milagre e honrou. E o que eu acho interessante, assim, né? Samuel já tá grandinho, Sim, ou seja, coisas que às vezes na hora a gente não tem noção do que tá acontecendo. sim. E aí Deus prepara um momento para vocês irem cantar lá e o Exato. Senhor trazer isso ao nosso conhecimento. Que eu entendo que com isso Verdade. é Deus se revelando dizendo assim, olha, nem meu pai, ele sempre me ensinou a orar, dizendo assim, agradeça pelos livramentos que você vê Sim, e por aqueles que você não vê. Porque existem verdade. coisas que eu vejo, só que a proporção, e aí depois já de um certo tempo, Deus permite para vocês. Sim, Deixa eu Entendi. dizer a vocês o De que estava fato. acontecendo naquele momento, é né? verdade. Gente, eu tô aqui maravilhada. Teria muitas outras perguntas, mas eu vou fazer a última para a gente encerrar, porque as outras vão ficar para o próximo podcast. Eita. Mas hoje, né, enfim, vivendo aí Canta Que Eu Cuido, em outra proporção, a geografia ministerial de vocês, o Senhor expandiu, não só a nível de região, estado, mas sim a nível de Brasil, em outra estrutura em todos os aspectos, né? A idade, a maturidade, os filhos, novos desafios. E claro, se o Senhor, eu entendo que o Senhor nos dá quando Ele nos dá uma estrutura para termos Sim. isso. Mas hoje, como é, né? Porque assim, não é um só que sai de casa. É o pai e a mãe. Meu Deus. Né? É o pai e a mãe. Como é hoje conciliar ministério e filhos, né? Sim. No caso de vocês, vocês são casados e vivem um ministério. Então, Sim. vocês estão juntos. Sim. Mas nesse caso, como é conciliar isso, né? Porque é os dois que saem. Exato. Não é o pai que vai, a mãe que fica, ou a mãe que vai, o pai fica, né? Exatamente. Eu acho que o que define é um desafio. Um desafio. Apesar E eu de que nós acrescento temos uma renúncia. uma renúncia. Cortar na carne. Literalmente. Ai, meu Deus. Literalmente. Nós temos, como você falou, Etila, e você conhece a nossa família, nós temos uma rede de apoio que nós somos muito gratos a Deus, né, Thay? Por tê-la. O meu pai e a minha mãe são, assim, incansáveis em nos ajudar, né, em nos auxiliar. Eles são, assim, maravilhosos. Gratidão aqui, beijo pai, beijo mãe. Vocês são maravilhosos. Mas pra gente viver isso, não é fácil. É muito Gente, não é só difícil. chegar e cantar, não é só postar uma foto bonitinha, Não é. Não. o aerolook. São dias que Não. nós saímos chorando de casa. Teve um dia que me marcou muito. Meu Deus, a Tainá, ela saiu literalmente assim, tão desesperada que ela batia no painel do carro dizendo: vamos voltar.
vamos voltar. Porque nesse dia o Davi teve uma atitude que ele nunca tinha tido antes, né? Já são alguns anos que ele entende essa nossa rotina e apesar dele ser muito compreensível, mas nesse dia ele saiu à noite, foi um dia à noite. Então, ao deixá-lo com a minha mãe, ele abriu o portão enquanto a gente saía de carro e ele saiu correndo atrás do carro. Ai, meu Deus. Então, assim, não é fácil. É um desafio. Até porque escola, a vida para Escola, eles tá sim, sim. informação e Exatamente. etc. Não, a escola é difícil compreender isso. Nós já tivemos problemas com a escola por conta disso. Por conta de saber ter um equilíbrio, né? E é necessário, de fato, ter um equilíbrio. Porque a gente entende também que o primeiro ministério é a família. Então a gente precisa ter Até porque não esse faz sentido, cuidado. né? A gente alcançar tantos e não alcançar a nossa casa. Ser Deus de casa. E ao né? mesmo tempo a gente entende que se não for o Senhor, não verdade. é estarmos ali o tempo todo que vai. Sim. É o coração, verdade. enfim. Verdade. O Davi e o Samuel, até inclusive o Samuelzinho, né, amor? Que fez 2 anos. A minha mãe é assim espetacular, muito acolhedora, muito cuidadosa. Eles amam Então ela. é um ambiente muito seguro, eles amam muito ela. Mas acontece, às vezes, Sim. de fato, Pai e mãe, né? é pai e mãe. Então a gente chega, às vezes fica 1 dia, 2 dias e ter que viajar novamente. Pra gente é muito dolorido. Imagine pra criança. Olha, Então, gente, esses são os bastidores que ninguém do vê. ministério. que ninguém Eu vê. ainda não sou mãe. Mas assim, eu costumo sempre dizer que a maior renúncia da minha vida é deixar a minha casa. Sim, Hoje, né, estando casada, sim. enfim, vocês vão entender o contexto, a maior renúncia. E assim, eu ainda não sou mãe. E pra mim é duro Sim. renunciar. Tem dias que eu vou querendo ficar. Eu já viajei em crises de choro. Sim. Enfim, e eu me lembro, e assim, pra mim, o podcast é o Bad Tainá, né? Mas só pra gente fechar isso aqui. E vocês sabiam disso. Pra mim, eu sempre tive tornava o processo muito mais dolorido, né? Porque viver o ministério não é fácil. Quando eu tinha que ficar sozinha, Sim. viajar sozinha. E aí o Senhor foi me fazendo entender algumas coisas e hoje eu não viajo mais sozinha. Só que teve um dia, por questão de logística, né? Maércio foi comigo para o Mato Grosso, mas por questão de logística, tipo assim, questão de logística de voo, né? Eu seguia a viagem e a gente se encontrava, tipo assim, um dia, questão de logística, em Palmas, ele foi para um lugar, eu fui para o outro, eu fui em São Paulo, eu não lembro exatamente. E assim, meu Deus do céu, eu pensei que eu ia desabar no corredor ali E eu olhava pra ele, eu via, tipo assim, eu abraçava ele e eu queria desabar chorando e etc e tal. E são coisas que a gente não consegue. Talvez alguém assim disse, nossa, e às vezes... E eu me lembro de uma vez que eu cheguei, eu tava numa agenda e eu queria muito vir pra casa depois do culto. E eu tenho uma amiga que ela até brinca, ela diz, olha, se Hitler disser que é embora, não tente segurar. Porque as pessoas às vezes não entendem isso, porque a gente está sendo bem cuidado. Sim. No geral, a gente tem momentos difíceis, sim, mas no geral, nós somos bem cuidados. Muito bem. A igreja cuida bem de nós e tal. E aí as pessoas assim, tá faltando alguma coisa? Você não tá confortável? Mas assim, tá faltando minha casa. Sim. Tá faltando meu lugar. Porque por melhor e maior que seja o hotel, a casa, o que os irmãos nos ofereçam é a nossa casa. Eu Isso. costumo dizer que a minha casa é o meu lugar de reabastecimento em todos os aspectos. A minha casa me protege, espiritualmente falando e emocionalmente falando. Eu preciso. E aí eu queria voltar para casa e assim, eu percebi, tinha umas dificuldades e alguém querendo dificultar o processo. E a pessoa disse assim, seu marido não é crente, não? Eu fiz, A senhora não casou com um homem crente, não? Eu fiz, casei, irmã, com marido crente, dentro de todos os parâmetros. Então, ele não entende seu chamado. E aí, na hora, me dá vontade de dizer assim, ele entende, que não me entende a senhora. Mas,
Eu acho que às vezes não tem o porquê e algumas pessoas não vão entender a nossa dor. Eu disse, irmão, meu marido me entende, eu estou aqui esse tempo todo porque ele me entende, ele me libera, ele me abençoa, ele vem comigo. Quando ele não vê, ele me dá todo o suporte. Eu tô aqui vivendo tudo isso, que ele me dá todo o suporte. Eu fiz, mas eu quero Sim. a minha casa. Então, é um desafio. Com certeza. E a gente só vive tudo isso porque o Senhor cuida, É um né? propósito. O Senhor cuida. Se Eu não falo fosse pra- Deus e o propósito de Deus, né, Se amor? não fosse. Eu falo pra Obed assim, eu falei, Obed, se minha carreira fosse solo, eu já teria desistido. E aí eu já encerro dizendo para Ai, quem meu tá aqui. Deus. Cara, se o Senhor te fez uma promessa, se o Senhor te deu uma chamada, pisa firme, Pisa firme. busca a direção de Deus e vai. Agora, se o Senhor não te chamou, Não vai. não vai. se aventure. Não invente. Eu falei isso esses dias. Se Deus te deu uma mensagem, tava numa live com um amigo. Se Deus te deu uma mensagem, saia da tenda. Mas se Deus não te deu, não inventa. Não inventa. Porque esse lugar não é para aventureiros. Não. É verdade. E isso deixa muitos Não danos, mesmo. muito risco. Não né? mesmo. Por isso que a gente vê muitas pessoas começarem e desistirem. Parar no meio do caminho, né? Porque só vislumbram ali o glamour, o momento que você está no culto e tal. Mas ministério não é apenas isso. Não. Vai muito mais além do que Além. isso. Vai ter que abrir mão de deixar os filhos, às vezes o aniversário. Feriados, ontem a gente estava comentando. Eu passei. Feriados, a gente não. Assim, gente, nós não estamos reclamando. Mas eu fico observando, né, o pessoal. Vai ter feriado prolongado e tal. Só que nosso feriado, a maioria das vezes, é pregando. Porque nos feriados a igreja aproveita para fazer eventos específicos. E glória a Deus por Glória isso. a Deus, Eu costumo, às vezes, dizer assim, as pessoas me fazem algumas perguntas. Sobre planejamentos, é claro que a gente tem um planejamento, mas assim, algumas coisas para nós, na nossa rotina, Não tem planejamento. não tem planejamento. É engraçado, como o Beto estava falando. Não tem. Eu passei o aniversário, nós passamos agora 11 dias viajando. Foi. Uma sequência de agenda. E aí, quando o Obed não se atentou, e aí marcou, né? As Até porque agendas. boa parte, na grande maioria, as agendas são muita feitas antecedência, a longo prazo. A longo prazo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa liga um ano antes, como acontece, né? E foi justamente meses. Foi isso. E aí é difícil para a gente ter uma noção de algo a um ano à frente, Sim. né? Aí caiu meu aniversário e o aniversário de Samuel nas agendas. Nós estávamos cantando, né, amor? Isso. E aí eu falei tava tudo, não ia ter como o Samuel estar com a gente. E eu falei, Obed do céu, aí fiquei até chateada. Aí procura, faz algum jeito aí. Uma conversa com o pastor, liga pro pastor. Mas aí prontamente. Não é tão simples Não assim, é simples assim. Mas Obed expôs, né, a situação para o pastor. Que o Samuel ia estar aniversariando, eu também, nós estaríamos longe um do outro, já ia ficar longe do Davi. E aí, prontamente, não é todo mundo que compreende, mas prontamente o pastor disse, não, Obed, venha, nós vamos pagar a passagem do Samuel. E você sabe que passagem aérea, né, irmã? Tá uma benção. Então... E o Samuel já paga, né, uma passagem completa. E eles fizeram todo o esforço, levaram o Samuel e passei o meu aniversário e o aniversário de Samuel na estrada, mas com muito carinho. Foi diferente. O céu compensa. O que a gente quer deixar claro para vocês é que o céu compensa. É desafiador, é sacrifício. Mas assim, a compensação do céu nem se compara. Não se compara. E ontem eu tive aniversário. Até ontem estava tendo aniversário. Quem sabe o que é que pode vir ainda até dia 31. Meu povo, que bate-papo maravilhoso. Que momento edificante. Meus amigos, a gente nem gosta de conversar. A gente ficaria aqui por mais tempo, mas vai ficar para
parte 2. E nós vamos encerrar com eles cantando o trechinho de Canta Que Eu Cuido, né? Opa! Até porque ter Obed e Tainá no Meninas Que Oram Podcast e não encerrar com eles cantando, Meu Deus. não pode. Não posso deixar passar essa oportunidade. Então, que Deus abençoe você que assistiu Amém. esse episódio até aqui. Compartilha, manda para mais alguém. Eu sei que você já conhece a dupla Obed e Tainá, mas caso você ainda não segue, não se inscreveu no canal deles, sigam, tá? E também você que está assistindo esse episódio, se inscreve, curte, comenta, manda para um amigo, manda para alguém que tá aí, talvez, frio na fé, duvidando da chamada de Deus, para que ele seja alcançado. E continue por aqui, porque muitos outros episódios virão, e que o Senhor te abençoe, que a tua casa seja alcançada. E lembre-se, a promessa não envelhece. O Deus que fez a promessa, o Deus que deu a visão, ele dá a provisão. E eu encerro por aqui, porque Tainá e Obed vai cantar Canta Que Eu Cuido. Deus abençoe, gente. Um prazer, né, Obed, estar Obrigado, aqui. Ítila. Obrigada, Ítila. Eu que agradeço, meus amigos. Imensurável. Depois desses 11 dias e, enfim, essa correria, deu certo a Deu disponibilidade de certo. vocês. Verdade. O sono é bastidores. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Gratidão estar aqui. Que Deus abençoe poderosamente. Que Ele possa enlarguecer cada dia mais as tendas, não só ministerialmente, mas aqui também. Esse Amém. podcast, com certeza, está sendo e será uma bênção para a Amém. vida de Em nome muitas de Jesus. pessoas. Amém, amém. Vamos cantar? Vamos lá. Canta que eu cuido da tua casa. Canta que eu cuido da tua vida. Canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo teu marido. Canta que eu te livro do perigo. Canta, pois o teu louvor eu tenho recebido. Glória! Glória a Deus.